Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, na descrição aqui desse vídeo tem a biografia de São Tiago Maior, o apóstolo, que é celebrado hoje, a sua festa. Então, hoje eu vou fazer uma reflexão apenas da primeira leitura, que é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo do 7 ao 15. Os dias que nós estamos vivendo são dias de grandes dificuldades, são dias de grande provação para a igreja. Porém, dias piores virão, com toda certeza. Mas veja o que São Paulo vai dizer para eles que são anunciadores do Evangelho e também para os que recebem a sua mensagem. Versículo 7, São Paulo diz assim: Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. São Paulo está dizendo que ele e os seus auxiliares, podemos aí ver Apolo, Marcos, Barnabé, ele vai dizer: nós trazemos esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, cada um de nós, anunciador do Evangelho de Cristo, é frágil. Somos feitos de barro, do pó da terra, Então somos pó e ao pó retornaremos. Ou seja, somos frágeis. Nós não temos poder por nós mesmos. Ele está dizendo isso. E ele vai dizer por quê? Ele vai dizer: porque nós somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Por que afligidos? Porque somos frágeis, somos criaturas. Por que não somos vencidos? Ele vai dizer porque este poder extraordinário vem de Deus e não de nós, São Paulo está dizendo. Depois ele continua: postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, porque a nossa esperança está em Cristo, perseguidos dentro da nossa vida e na nossa família e externo à nossa família, mas não desamparados. Ele vai dizer: derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Ele diz: de fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Ele está dizendo que o anunciador do Evangelho é posto à prova, é posto à morte, é posto constantemente a perigos, é derrubado, mas não é aniquilado. Isso tudo para anunciar o Evangelho. E ele diz: assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Por que a vida age em vós? Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. São Paulo vai dizer que a vida, a fé, vem pelo ouvir e ouvir a pregação da boa notícia. Jesus disse: ide por todo o mundo, creia o Evangelho, todo aquele que crer e for batizado será salvo. E assim nós podemos ver nitidamente que a pregação do Evangelho é poder de Deus, é uma ação divina, não é uma ação humana. Como homem, nós somos afligidos, nós somos atingidos por problemas, dificuldades, mas somos sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito. Diz: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. Todos vós que recebem o Evangelho, a boa notícia. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Então é isso que São Paulo está dizendo. O anunciador do Evangelho é posto em perigo. O anunciador do Evangelho é levado à cadeia. O anunciador do Evangelho é levado à morte. E é exatamente por esse motivo que no Evangelho de hoje, que vai falar sobre São Tiago Maior, vai falar da sua mãe, pedindo que Jesus deixe que Tiago e João sentem uma à direita e outra à esquerda de Jesus.
E Jesus vai dizer: vocês por acaso podem beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, passar pela morte, ser martirizados, né? Ser sacrificados em prol do reino de Deus? Eles vão dizer que sim. Jesus diz: de fato vocês passarão. E é por isso que São Tiago é mártir, é por isso que São João também é mártir, porém mesmo sem derramar sangue, porque foi martirizado ali na sua alma, né? Com sofrimentos tão grandes a ponto de até ser lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, e não foi morto por graça, por misericórdia de Deus, porque os planos de Deus para ele era outro. Não era o martírio cruento, mas o martírio incruento, sem derramamento de sangue. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos, como é que eu posso dizer? De sermos pessoas que estejam abertas a entender que o sofrimento também faz parte do acolhimento do Evangelho e da aceitação de Cristo como Senhor, né? E autor da nossa vida e da nossa história. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, todo sofrimento é uma escola de santidade. Foi por isso que o povo de Deus foi levado ao deserto. Deuteronômio capítulo 8. Deixo para vocês esta recomendação. Leiam e meditem Deuteronômio capítulo 8, que o Senhor vai mostrar que o deserto é a sua escola. O deserto é a forja onde são forjados os santos. Amém.